Escolhido. Você não imagina o quanto o mundo espiritual observou cada passo que você deu até chegar aqui. Existe algo em você que desperta a atenção no alto, algo que faz até o céu silenciar por um instante. Como se cada movimento seu carregasse um peso profético que você ainda não compreendeu por completo. Você não sabe, mas algo mudou ao seu redor. Algo que começou de forma sutil, quase imperceptível, como um vento que toca a pele antes da tempestade revelar sua força. E enquanto tudo parecia comum aos seus olhos, no invisível uma guerra se alinhava em torno do seu nome. Porque quando um escolhido desperta, o inferno treme, o céu observa e a jornada começa a ganhar um propósito que transborda. É como se você estivesse atravessando um corredor espiritual, onde cada passo ecoa, onde cada decisão molda o cenário ao seu redor, onde cada resistência sua se transforma em uma vitória silenciosa que poucos compreendem. E é justamente esse silêncio que desperta curiosidade. Por que o céu teria parado por você? Por que sua presença incomoda tanto aquilo que tentou te derrubar? Se você sente essa energia, essa inquietação que mistura força e mistério, comente: eu estou despertando. Ou o céu me observa, porque suas palavras ativam aquilo que já começou a se mover. Antes dessa virada, antes desse despertar que começou a se mover dentro de você, houve um confronto tão silencioso que, por muitas vezes, você achou que estava lutando sozinho, mas não estava. Aquilo que você sentiu, aquele peso no peito que surgia do nada, aquela ansiedade que parecia não ter explicação, aquele cansaço que nenhuma noite de sono curava, não era simples emoção. Era ataque espiritual. Era a tentativa desesperada do inferno de apagar aquilo que você carregava sem sequer perceber. O inferno apostou tudo para te ver destruído. Aí apostou justamente nos pontos onde você era mais vulnerável, mais sensível, mais humano. Não foi coincidência que nos dias em que você mais precisava de força, foi exatamente quando você se sentiu mais fraco. Não foi acaso que as portas se fecharam todas de uma vez, que os planos desmoronaram, que pessoas se afastaram sem motivo. Esses sinais não eram contra você, eram contra aquilo que você estava prestes a se tornar. Os ataques espirituais nunca chegam com avisos claros. Eles chegam como confusão mental, como pensamentos que não são seus, como uma sensação de estar perdido mesmo sabendo exatamente para onde queria ir. Chegam como aquela inquietação que aperta o coração, como aquela sensação de injustiça que te deixava sem ar, como se o mundo conspirasse para te empurrar para baixo. Chegam como noites longas, onde o silêncio parece gritar, como dias cinzentos, mesmo quando o sol está brilhando lá fora. Você já sentiu isso? Aquela mistura de desânimo e guerra interna, como se algo estivesse sugando sua energia sem tocar no seu corpo. Isso é real, isso é espiritual, e isso era a prova de que você era alvo, porque o inferno não perde tempo com quem não ameaça suas trevas. Ele investe tudo contra quem carrega luz, propósito e destino. Ele sabe que um escolhido fortalecido pode mudar ambientes, romper ciclos, libertar pessoas, transformar sua própria história. Por isso ele tentou te cansar, tentou te confundir, tentou te fazer acreditar que você não era suficiente. E quando percebeu que nada disso te fazia parar, ele intensificou os ataques. Empurrou pessoas que você amava para longe. Mexeu em áreas que você achava que estavam seguras. Bagunçou emoções que você pensava ter superado. Ele usou o silêncio dos outros para tentar te isolar. Usou frustrações para tentar te paralisar. Usou medos antigos para tentar te prender. Mas mesmo com tudo isso, algo dentro de você insistia em continuar. Mesmo quebrado, você seguia. Mesmo exausto, você respirava fundo e dava mais um passo. Mesmo sem entender, você permanecia. E essa permanência, essa teimosia da alma, irritou aquilo que tentava te destruir. Porque por mais que o inferno tivesse apostado tudo, você não cedeu completamente. Você pode ter caído, mas não ficou no chão. Pode ter chorado, mas não desistiu. Pode ter sentido dor, mas não se apagou.
E cada vez que você levantava, mesmo sem forças, era como se você dissesse sem palavras: eu ainda estou aqui. Isso enfraquecia aquilo que te atacava, mesmo que você não percebesse. E essa dor, esse período escuro que você enfrentou, não foi sinal de fraqueza, foi sinal de guerra. E guerra só é travada onde existe algo valioso demais para ser perdido. Por isso, você sentiu tanto. Por isso pareceu pesado demais, profundo demais, injusto demais. Porque você não era apenas alguém passando por dificuldades. Você era alguém sendo testado, observado, provocado espiritualmente. E cada lágrima que caiu, cada noite que doeu, cada pensamento que tentou te derrubar, tudo isso foi parte de um ataque calculado para impedir você de acessar o que estava prestes a ser revelado. Se você sente que esse ataque invisível fez parte da sua história, se essas palavras parecem descrever momentos que você nunca soube explicar, escreva nos comentários: eu sobrevivi ao invisível, o inferno apostou e perdeu, ou nada conseguiu me quebrar. Essas palavras ativam o que você já está começando a recuperar. O entendimento de que você é escolhido e que sua resistência foi sua maior arma até aqui. E então, quase sem perceber, algo começou a mudar ao seu redor. Não foi um clarão no céu. Não foi um sinal estampado na sua frente. Não foi uma voz dizendo que tudo ia se transformar. Foi sutil, quase imperceptível, como se o mundo espiritual estivesse segurando a respiração enquanto observava você dar um passo que nem você entendeu. Porque o momento da virada nunca chega com fanfarra. Ele chega no instante em que você decide continuar quando tudo dentro de você dizia para parar. E foi aí que a virada aconteceu. Você venceu uma batalha que nem sabia que estava lutando. A verdade é que, enquanto você achava que estava apenas sobrevivendo, estava, na verdade, golpeando o inferno de forma devastadora. Cada vez que você insistiu, mesmo cansado, foi como um impacto espiritual que quebrou estruturas no invisível. Cada vez que você orou, mesmo sem sentir nada, foi como uma luz atravessando trevas espessas. Cada vez que você respirou fundo e disse: eu vou tentar de novo, você estava declarando guerra ao que queria te ver no chão. Você não recuou. E isso, por si só, foi o suficiente para humilhar o inferno. O mundo espiritual não mede força apenas pela intensidade, mas pela permanência. E você permaneceu. Nos dias em que ninguém te apoiou, nos dias em que tudo parecia pesado demais, nos dias em que sua alma gritava silenciosamente por um pouco de descanso, você permaneceu. Isso é algo que poucos conseguem entender. Não foi sua força que virou a guerra, foi a sua resistência. Foi o fato de que, mesmo sangrando, você não desistiu de existir. Mesmo ferido, você não abandonou sua caminhada. Mesmo confuso, você continuou se movendo. E essa continuidade, essa insistência quase teimosa, foi o que começou a mudar tudo. Porque enquanto você achava que estava apenas tentando sobreviver emocionalmente, o céu via você ocupando um território espiritual que não poderia mais ser tirado de você. Cada passo seu se tornava um avanço. Cada lágrima sua era uma semente. Cada dor sua era uma resposta. Mesmo quando o fardo parecia maior do que você, havia algo maior ainda te sustentando. Algo que você não via, mas que te empurrava para seguir. A virada aconteceu naquele momento em que você pensou em desistir, mas não desistiu. Naquele instante em que você achou que não tinha mais forças, mas se levantou. Naquele dia em que tudo dentro de você estava desmoronando, mas você escolheu não desmoronar junto. Foi ali, exatamente ali, que o inferno entendeu que havia perdido. Porque nada é mais perigoso para as trevas do que alguém que continua mesmo sem entender o porquê. Nada afunda mais o inferno do que um escolhido que resiste. Nada humilha mais aquilo que te atacou do que você, exausto, ainda de pé. E talvez você não tenha percebido, mas cada gesto aparentemente pequeno carregava uma força que ecoava longe. Aquela oração rápida antes de dormir ecoou. Aquele pensamento de esperança no meio do caos rasgou o invisível.
Aquele simples "eu vou conseguir", dito no silêncio do seu coração, foi como um estandarte levantado em uma terra que antes estava dominada pelo medo. Você fez mais do que imagina. Você moveu estruturas espirituais sem nunca ter visto seus próprios impactos. Só o fato de você continuar fez o céu parar e o inferno se curvar. Se você sente que viveu essa virada silenciosa, se percebe que algo começou a mudar, mesmo quando nada parecia mudar, deixe nos comentários palavras como "eu virei a chave", "minha resistência foi minha vitória", ou "o inferno não conseguiu me parar". Essas declarações selam aquilo que você já começou a conquistar. Quando você deu aquele passo que parecia pequeno, quando decidiu continuar mesmo sem entender como, algo no mundo espiritual estremeceu. O inferno não esperava que você tivesse essa resistência. Ele havia calculado suas quedas, previsto seus medos, apostado nas suas feridas antigas. Mas não conseguiu prever a força que surgia exatamente do lugar onde você mais tinha sido machucado. E foi isso que desmontou toda a estratégia contra você. A força inesperada, a força que nasce do coração apertado, da alma cansada, mas que insiste em permanecer mesmo quando o corpo quer parar. O inferno caiu porque subestimou o poder da sua persistência, porque acreditou que seus ataques seriam suficientes para te apagar. E quando percebeu que não eram, tudo ao redor dele começou a ruir. E do outro lado, se no céu, algo tão profundo aconteceu que não há palavras suficientes para descrever. O céu parou. Você já ouviu essa frase antes, mas talvez nunca tenha sentido seu peso real. Quando o céu para, não é por espanto negativo, é por admiração. É quando os anjos silenciam para observar uma força rara, uma força que não pode ser explicada apenas pela sua capacidade humana. Eles viram você resistir àquilo que deveria ter te quebrado. Viram você se levantar de guerras internas que ninguém enxergava. Viram você combater pensamentos, medos, solidões, dores e ainda assim continuar avançando. Esse tipo de força não é comum. Esse tipo de força é espiritual. Esse tipo de força é marca de escolhido. E quando o céu silenciou, não foi silêncio de ausência, mas de reconhecimento. Como se toda a movimentação espiritual tivesse parado para testemunhar o momento exato em que sua luz, mesmo tremendo, não se apagou. É como se os céus dissessem: olhem, ele está de pé, ela continua, eles não recuaram. E isso, por si só, é mais poderoso do que qualquer oração que você já fez. Porque existe algo divino no ato de permanecer quando tudo tenta te derrubar. Existe algo sagrado em continuar quando o caminho parece destruir mais do que construir. Existe algo grandioso em não desistir quando tudo grita para que você desista. E foi exatamente isso que você fez. Você se tornou mais forte do que a guerra contra você. E isso não porque você tinha todas as respostas, nem porque você estava cheio de fé todos os dias, nem porque você se sentia preparado. Muito pelo contrário, sua força apareceu justamente nos momentos em que você mais se sentiu vulnerável. A guerra não te fortaleceu porque foi fácil. Te fortaleceu porque você passou por ela mesmo, achando que não iria suportar. Te fortaleceu porque você enfrentou o que queria te destruir sem perder sua essência. Te fortaleceu porque você, mesmo ferido, continuou caminhando. O céu viu essa força. O inferno sentiu essa força. E você, finalmente começou a perceber que carregava algo que sempre esteve aí, mas só agora se revelou. E é por isso que agora tudo ao seu redor parece diferente, mesmo que por fora nada tenha mudado ainda. É porque a mudança começou em você. Começou na sua postura, no seu espírito, na sua resistência, no seu não retroceder. Você pode não saber, mas a guerra inteira mudou quando você escolheu continuar. E é exatamente por isso que o céu parou. Porque sua coragem silenciosa se tornou um sinal, uma faísca, um marco espiritual impossível de ignorar. Se você sente que esse momento descreve sua própria jornada, deixe nos comentários palavras como: o céu me observou, a guerra não me venceu, ou eu me tornei mais forte,
para declarar aquilo que já está se cumprindo dentro de você. E quando o céu silenciou para observar a sua resistência, algo ainda mais profundo começou a acontecer: a revelação. Porque no instante em que o inferno caiu e você permaneceu de pé, Deus viu em você algo que talvez nem você tivesse enxergado até agora. Não foi sua força exterior, não foi sua aparência, não foram suas palavras, foi a essência. Foi aquilo que existe dentro de você e que só aparece quando tudo ao redor tenta te esmagar. É ali, exatamente ali, que Deus revela o que sempre esteve escondido no seu espírito. E é por isso que tantos momentos da sua vida pareceram duros, intensos, pesados demais. Eles não foram punições, foram preparações. Foi como se cada desafio estivesse moldando você, ajustando suas bordas, fortalecendo sua alma, alinhando seu propósito. Há um propósito muito maior sendo construído, algo que vai muito além do que seus olhos conseguem ver. Deus viu coragem quando você achou que estava fraco. Viu fé quando você achou que estava duvidando. Viu resistência quando você achou que estava no limite. Viu luz mesmo quando você só percebia escuridão. O sofrimento que você carregou não foi uma sentença. Foi uma escola espiritual. Foi o lugar onde sua força verdadeira começou a nascer. E por mais que o mundo não tenha entendido, por mais que pessoas ao seu redor tenham julgado, por mais que até você tenha questionado, Deus sabia exatamente o que estava fazendo, porque há fases da vida em que Deus permite que o silêncio fale mais do que as respostas, permite que a demora ensine mais do que a chegada, permite que a dor refine mais do que os aplausos. E você passou por essa fase, não porque Deus queria te ver sofrer, mas porque Ele queria te ver pronto. Pronto para aquilo que vem, pronto para carregar algo que exige maturidade espiritual, pronto para viver um propósito que não combina com imaturidade ou fragilidade emocional. Você foi moldado na dor para não se perder na promessa. Foi lapidado nas batalhas para não ser derrubado pela bênção. Cada pedaço da sua história, até aquele que você gostaria de apagar, faz parte de uma construção maior. Nada foi desperdiçado, nada foi em vão. E agora, você está na fase onde Deus revela quem realmente é, não quem você tentou ser para agradar alguém, não quem você achava que era baseado nos seus medos, não quem o mundo tentou dizer que você seria, mas quem Deus sempre viu. Essa revelação não chega com barulho, chega com clareza, chega com aquela sensação estranha de eu estou mudando, mesmo quando você não sabe explicar como. Chega com aquela percepção de que você não tolera mais certas coisas, não aceita mais migalhas emocionais, não compactua mais com ambientes que te diminuem. Chega com a consciência de que algo dentro de você está se alinhando, como se sua alma finalmente estivesse ocupando o espaço certo. E essa sensação que você talvez esteja vivendo agora, de renovo, de força, de identidade espiritual sendo restaurada, não é imaginação, é revelação. É como se Deus estivesse tirando camadas de poeira para que você enxergue quem você sempre foi. Um escolhido que passou pela dor, mas não foi consumido, que passou pela guerra, mas não foi destruído, que passou pela escuridão, mas não perdeu a luz. Há algo grande sendo preparado, algo que exigiu exatamente tudo o que você viveu, algo que não poderia ser entregue a você antes desse momento, porque agora você está pronto para carregar o que antes te esmagaria. Se essa revelação faz sentido para você, se você sente que algo dentro de você está sendo ativado, declare nos comentários palavras como eu estou na revelação, Deus sabe quem eu sou, ou eu fui preparado para isso. Essas palavras não são apenas frases, são confirmações do que já começou a nascer dentro de você. E agora que a revelação começou a tocar sua consciência, algo ainda maior começa a se mover ao seu redor. A profecia sobre o escolhido. Porque não existe revelação sem consequência, não existe despertar sem transformação, não existe dor superada sem restituição. O que vai acontecer agora não é coincidência, não é sorte, não é acaso, é alinhamento.
É como se todas as peças que pareciam soltas finalmente começassem a se encaixar. As áreas da sua vida que estavam travadas começam a mostrar sinais de movimento. O que parecia estagnado começa a respirar. O que você acreditava ter perdido, definitivamente, começa, aos poucos, a retornar em forma de renovo, força e oportunidade. A guerra espiritual que te cercou por tanto tempo está chegando ao fim. Não porque ela ficou leve, mas porque você ficou forte. Não porque ela desapareceu, mas porque você atravessou. E quando alguém atravessa uma guerra que era grande demais para si mesmo, isso significa que Deus pegou na mão e carregou nos ombros aquilo que você jamais conseguiria sozinho. Por isso agora mesmo, enquanto você ouve, um tempo de colheita começa a se abrir. A colheita não nasce no momento em que você planta, nasce no momento em que você amadurece, e você amadureceu. Suas feridas viraram sabedoria, suas quedas viraram preparo, seu silêncio virou sensibilidade espiritual. E é por isso que a profecia começa a se cumprir. A vitória já foi decretada. Isso não é figura de linguagem, não é frase motivacional, é uma realidade espiritual que está sendo ativada sobre você. É como se, no mundo invisível, já houvesse um selo com seu nome, marcando aquilo que está destinado a acontecer. Você não está correndo atrás do que é seu. Você está caminhando em direção ao que já foi vencido por você. A estrada pode não ter mudado completamente, mas a maneira como você pisa nela mudou. Antes você caminhava com medo, agora caminha com consciência. Antes caminhava duvidando, agora caminha percebendo que o peso que te acompanhava não te domina mais. E o que vai acontecer daqui para frente é algo que o próprio inferno tentou impedir. Por isso os ataques foram tão intensos, por isso o desgaste emocional foi tão profundo, por isso você sentia que tudo estava travado, como se algo estivesse segurando sua vida pelos fios. Era real, era espiritual, era o desespero das trevas tentando impedir o que agora é inevitável, o seu crescimento. Há portas que vão se abrir não porque você bateu nelas, mas porque elas reconhecem quem está diante delas. Há pessoas que serão colocadas no seu caminho porque o propósito exige alianças certas. Há oportunidades que antes te ignoravam e agora vão te chamar pelo nome. Há renovo chegando em áreas que você achava mortas. E tudo isso não é exagero, é consequência. Consequência da sua resistência, consequência da revelação, consequência da guerra que você venceu sem perceber. Nada será igual depois de hoje. Não porque magicamente tudo mudará em um piscar de olhos, mas porque você mudou. E quando o escolhido muda, o mundo ao redor começa a responder. Há um movimento acontecendo no invisível que você já começou a sentir no coração. Aquela sensação de que algo está vindo, de que algo está se alinhando, de que algo que você não consegue explicar está prestes a acontecer. Esse pressentimento não é ansiedade, é profecia. É seu espírito reconhecendo antes do seu corpo aquilo que Deus já decretou. E por mais que você tente racionalizar, por mais que tente entender, a única verdade que importa é: você entrou em um novo ciclo, e esse ciclo não tem espaço para a dor antiga. Se essa profecia toca você, declare nos comentários: nada será igual depois de hoje. Eu entro no meu ciclo de restituição. Ou, a vitória já está decretada sobre mim. Essas palavras ativam o que já começou a se manifestar dentro e fora de você. E agora que essa profecia começou a se manifestar, existe um último passo, o mais poderoso de todos, que não depende do céu, não depende do inferno, não depende de circunstâncias externas, depende de você. A ativação espiritual, porque não basta reconhecer o que você viveu, não basta entender o que foi revelado, não basta sentir que algo mudou. É preciso declarar, é preciso assumir, é preciso autorizar que aquilo que já está pronto no espiritual se manifeste no natural. E isso acontece quando a sua voz se alinha com o seu propósito. Quando você declara, você rompe acordos antigos, desfaz pensamentos limitantes, silencia o que tentou te paralisar
e abre espaço para aquilo que é seu por direito. Você passou por fases onde sua voz foi calada pelas dores, pelas dúvidas, pelos medos, mas agora sua voz é a chave. Porque existe uma diferença enorme entre alguém que espera a vitória e alguém que ativa a vitória. O primeiro fica parado imaginando quando vai acontecer. O segundo entende que a vitória já está pronta e apenas assume sua posição. E você chegou nesse ponto. No ponto onde não se trata mais do que aconteceu com você, mas do que acontece através de você. Seu espírito está desperto, sua força está renovada, seu propósito está aceso. Agora é o momento exato de você dizer ao mundo espiritual: eu estou pronto. E por isso eu te digo com toda clareza: declare. Não como quem repete palavras, mas como quem abre portas. Declare com autoridade, declare com fé, declare com consciência daquilo que carregou até aqui. Porque quando você diz eu ativo minha vitória, você não está apenas escrevendo uma frase. Você está acionando movimentos no invisível. Quando você diz o céu já se moveu por mim, você está concordando com o que já foi decretado. Quando você afirma eu tomo posse do meu renovo, você dá permissão para que o novo entre onde o velho insistia em permanecer. Suas palavras têm peso, têm impacto, têm poder. E é por isso que esse momento é tão decisivo. E eu quero que você entenda algo importante. Essa jornada não termina aqui. Cada parte desse vídeo foi construída para abrir caminho dentro de você, para despertar, para destravar, para iluminar áreas que estavam apagadas. Mas há muito mais. Há camadas que você ainda vai descobrir, revelações que ainda vão ser entregues, forças que ainda vão emergir. Por isso, se você sente que esse conteúdo encontrou seu espírito, se você sabe que precisa continuar sendo alimentado, guiado e fortalecido, então este é o momento de se inscrever e caminhar comigo nessa jornada espiritual. Aqui nós não falamos com a superfície, falamos com a alma. Não tocamos apenas as emoções, tocamos a essência. E se você está aqui até agora, é porque faz parte do propósito. E antes que você vá, eu quero te deixar com algo que não é apenas uma frase, mas um chamado. Nada do que está vindo é pequeno. Nada do que está se movendo é comum. Nada do que Deus começou em você será interrompido. O próximo vídeo vai aprofundar ainda mais o que foi ativado hoje, porque quando o céu decide tocar alguém, ele faz isso em etapas, e você acaba de atravessar uma delas. A próxima está mais perto do que você imagina. Agora, para selar essa ativação, escreva nos comentários declarações como: eu ativo minha vitória. O céu já se moveu por mim. Minha nova fase começou, ou eu tomo posse do que é meu. Cada palavra sua é um passo. Cada declaração sua é uma chave. E o que está prestes a acontecer depende exatamente disso que você está prestes a escrever. Se você chegou até aqui, até o último segundo desse vídeo, isso já mostra que algo dentro de você foi tocado, ativado, despertado. E por isso, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Se inscreva no canal agora, porque o próximo conteúdo vai aprofundar ainda mais tudo o que foi liberado hoje sobre a sua vida espiritual. E para selar essa conexão, comenta aqui embaixo a frase: eu cheguei até o fim e ativo minha vitória. Assim eu vou saber que você é parte desse grupo seleto que não apenas escuta, mas absorve, sente e vive cada palavra. E se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa verdade. Agora, não saia ainda. O próximo vídeo já está aparecendo aí na tela, e ele é a continuação direta dessa ativação. Clica e deixa o céu continuar falando com você.